Ele também? Povo brasileiro e militantes de todos os movimentos populares, sindicais, das pastorais sociais do nosso querido Brasil. Venho aqui em nome do MST para fazer uma conclamação pública, um verdadeiro apelo sobre a grave situação que o nosso país vive. Todos estamos acompanhando o agravamento da situação de saúde pública com a disseminação do coronavírus. O Brasil vai entrar num período gravíssimo de saúde pública, numa verdadeira guerra. E nós, na nossa história, nunca fomos testados como povo para uma guerra. Até porque, quando participamos na Segunda Guerra, foi lá na Europa e mandamos alguns soldados. Agora, a guerra será aqui, no nosso território, nas nossas ruas. E o nosso inimigo será um vírus invisível. E para nós derrotarmos esse inimigo, vai depender de cada um dos brasileiros e de todos os brasileiros. Não basta apenas alguns conscientes. Por isso que a saída para derrotarmos e vencermos a guerra vai depender de unidade de todo o povo e de muita solidariedade entre todos. Os egoístas, individualistas, soberbos, perderão, irão para a UTI. O que nos dizem os cientistas e médicos especialistas no tema? Eles dizem, pela trajetória dos outros países e pela literatura médica, que quando um país, um território, alcança o 50º caso, a partir daí, o vírus se multiplica rapidamente. E se multiplica de todas as formas. Não é apenas pelo aperto da mão, pelo beijo ou pelo espirro. Ninguém sabe direito as formas com que o vírus vai se esparramando. O fato é que ele se esparrama de uma velocidade incrível, quase sem controle. E do 50º caso, ele tem um pico que vai durar 20 dias mais ou menos, que pode atingir milhões de pessoas, como aconteceu na China. Então, todo cuidado da saúde pública do povo brasileiro terá que ser nesses 20 dias. E ontem, a cidade de São Paulo alcançou o 50º caso de afetação do vírus e o primeiro caso de morte. Daqui para frente, nós vamos viver essa aceleração do processo. Portanto, nós teremos de agora até mais ou menos até o dia 7 de abril para travar essa batalha decisiva que pode custar a vida de milhares de pessoas, como aconteceu na China e como está acontecendo agora na Europa. Bom, o que fazer para enfrentarmos essa situação tão grave? Claro, existem as recomendações médicas que estão lá na literatura. Lavar as mãos com sabão, não se preocupe com o gel, já que tem muita gente querendo ganhar dinheiro. Lavar bem as mãos com sabão, evitar muitos abraços. Porém, o que é determinante, que foi o que salvou a China, a Coreia e o Japão de milhões de mortos, é evitar a aglomeração das pessoas. Portanto, a única saída verdadeira que nós temos, além da higiene pessoal, é suspendermos o trabalho e as atividades escolares. Por isso, venho aqui fazer um apelo público para você que está nos escutando, para quem você pode influenciar.
um apelo aos dirigentes sindicais, um apelo aos líderes religiosos, para que preguem, ajudem o povo a ficar em casa. Não vá para o trabalho, não vá para a escola, fique em casa, que é a solução para você, para a sua família e para todo o povo brasileiro. Felizmente, nós sabemos que isso é muito difícil, vai causar muitos problemas, mas é melhor enfrentar os problemas em vida do que depois chorar as mortes. Mas, veja, apesar da dificuldade, nós já estamos vendo as boas notícias, que alguns governadores já suspenderam as aulas no ensino público. Nós vimos alguns governadores suspendendo a circulação em shoppings. E vimos, tomara, que haja também a proibição de algum comércio e bar, como eu vi agora no rádio, a Prefeitura de São Caetano do Sul. Isso vai custar recursos? Claro. Mas é importante que a gente deixe de ir ao trabalho, deixe de ir na escola. Depois que passar o pico, esses 20 dias, nós vamos brigar com o governo e com os patrões para ver quem vai pagar o nosso salário, quem vai pagar essas despesas. Porque dinheiro há. E nós não podemos agora ficar preocupados que vamos perder o trabalho, que vamos perder o salário. É melhor nós estarmos vivos para brigarmos depois pelos direitos que nós temos. E vejam os outros países, aonde já estão no pico do coronavírus, quais as medidas que eles estão tomando, por exemplo, na Europa. Todas as fábricas da Europa estão fechadas. E os operários foram mandados esperar em casa. Então eu pergunto a você que está acompanhando, a Fiat em toda a Itália, em toda a Europa, fechou as fábricas. E por que aqui no Brasil precisa estar aberta? O Santander não está funcionando na Europa e na Espanha, que é a sua sede. Inclusive, o presidente do Santander de Portugal se achou importante, foi trabalhar e hoje morreu do vírus. Então, por que o Santander precisa estar aberto aqui no Brasil? Pode funcionar com caixas eletrônicas. Então, todo o sistema bancário pode dispensar os trabalhadores para que esperem em casa passar o pico. No caso dos Estados Unidos, é ainda mais patético, porque o Trump quis dar uma de Bolsonaro, já que eles são muito amiguinhos, e desdenhou o vírus. Agora, que atingiu inclusive um ministro dele, ele voltou atrás. E essa semana publicou medidas em que se compromete a transferir na conta bancária de cada cidadão americano $1.000 por pessoa. Porque como lá não tem sistema de saúde público, como nós temos aqui o SUS, as pessoas dos Estados Unidos vão ter que usar esse dinheiro, inclusive, para comprar remédio, comprar gel e se proteger por não ir ao trabalho. Então, nós estamos vendo que todos os países que têm governos mais ou menos sérios estão tomando medidas drásticas que o momento exige. Bem, e aqui no Brasil, do ponto de vista político, essa grave crise do coronavírus se agrava porque nós estamos também no meio de uma crise econômica, com o aumento do desemprego, com a precarização do trabalho, com as milhares de pessoas que vivem na rua e que vão ser os primeiros a pagar a conta. E temos ainda uma terceira crise que nos afeta, que é a crise política. Porque o presidente do Brasil não está à altura das suas responsabilidades. Ou seja, ao contrário de outros países, em que os presidentes e primeiros-ministros se comportam como líderes do povo
e tratam de aglutinar o povo em torno de uma mesma causa, aqui nós temos um maluco que não tem nem ideia das bobagens que fica dizendo na televisão, que ontem foi desdenhado por um migrante haitiano lá em Brasília. E pior que isso, a dupla de juristas, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, aqueles dois que entraram com impeachment injustamente contra a presidenta Dilma, revelaram ontem que vão pedir a internação em manicômio do presidente capitão Bolsonaro. Então, na ausência de um presidente que seja líder popular, que seja reconhecido por todos os brasileiros, nós temos que suprir essa liderança por outras formas. Por isso também apelo para que os governos progressistas, os governadores progressistas do Nordeste, assumam a liderança nos seus estados, como alguns têm se posicionado afirmativamente e sem medo de tomar medidas corajosas, como essa de suspender as aulas em toda a rede de ensino público. Aos prefeitos também assumam a sua responsabilidade. Os presidentes de sindicato não precisam fazer assembleia. Usem o Zap, a internet. Conclame os trabalhadores a não irem trabalhar. E depois que derrotarmos o vírus, vamos derrotar o governo e os patrões para garantir que esses dias não trabalhados tenham seu salário integral. Conclamo aos líderes religiosos, pastores, as mães de santo, pai de santo, os padres, agentes de pastorais, que nos ajudem a conscientizar o povo para que todos fiquemos em casa, para superarmos esse momento tão difícil. Ou seja, agora vale a palavra de ordem do nosso querido Bertolt Brecht. Não espere pelos outros. Assuma o comando para que o povo brasileiro não tenha que pagar com mortes pelos erros dos atuais governantes. E, do ponto de vista da mobilização popular, hoje, atenção, está marcado um barulhaço, um buzinaço, um panelaço, um gritaço. Todos estão convocados aqui às 20h30, no dia de hoje, 18 de março, a gente vá para as janelas gritar contra esse governo de malucos. Ontem, lá no meu bairro, na Pompeia, já houve uma demonstração efusiva de milhares de moradores que saíram às janelas gritando fora Bolsonaro, Marielle vive, acusando-o de miliciano. Isso demonstra, de forma espontânea, que há energias na sociedade brasileira, energias positivas, que querem se manifestar e querem superar essa situação maluca que estamos vivendo. Então, hoje, precisamos transformar as nossas janelas nas praças de manifestação. E fique alerta, porque pelas redes sociais, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, os partidos, os sindicatos, certamente nós marcaremos novas datas de mobilização na sua janela. Vai ser a forma de nós percorrermos esses 20 dias defendendo os nossos direitos. Certamente alguém vai se perguntar, mas não haverá dinheiro para pagar os salários dos professores, dos trabalhadores que não vão poder ir trabalhar? Pode ser que a empresa não tenha os recursos, mas o governo tem. Vocês viram que eles passaram o ano inteiro dizendo que o governo estava quebrado? E de uma hora para outra o Guedes achou lá 140 bilhões
para medidas paliativas? E isso que ele não quis dizer ao povo brasileiro, que o governo já reservou no orçamento de 2020 400 bilhões de reais para pagamento de juros aos bancos, que são 4, 5, Bradesco, Itaú, Santander e outros. Então, dinheiro existe. Com esses 400 bilhões, nós podemos pagar os salários daqueles operários que não puderam ir para as empresas, nós podemos revigorar a Bolsa Família e incluir, inclusive, os precarizados, os que não têm emprego formal, e dar a eles uma Bolsa Família, inclusive maior que o salário mínimo, que é o que o Trump está fazendo. Então, o governo brasileiro que gosta de ficar imitando os americanos, pelo menos imite nessa questão de garantir uma Bolsa Família para todo trabalhador, independente se tem carteira assinada ou não, para ele superar essa crise. E depois que passarmos a crise do vírus, aí vamos seguir, aí sim, vamos fazer assembleias, manifestações, passeatas, para discutir um novo rumo para o país, um novo projeto para, usando o ditado popular, fazer desse limão que é o vírus uma limonada e nós aproveitarmos para conscientizar mais o nosso povo, unir o nosso povo, praticar a solidariedade como um valor que congrega a sociedade e tocar a bola para frente para que o Brasil vá em outros rumos, não desses malucos ultraneoliberais e neofascistas. Um grande abraço a todos.